Vamos ver que a saga da Soul Society é tão boa assim mesmo, da Cariobaca. A gente já viu o finalzinho do vídeo, agora a gente vai ver o vídeo inteiro. Vamos descobrir se ela vai passar nesse período da cubologia. Vamos lá. Hoje eu vou te ensinar algo de Bleach que o Narrativando não te falou. Então, se Ai, jovem gafanhoto. Ou jovem gafanhota, né? Já foi devidamente refutado no nosso outro vídeo de 40 minutos. vocês quiserem saber o que é, vocês vão ter que esperar até o finalzinho do vídeo. Porque antes nós vamos analisar alguns pontos da saga da O cara já começa totalmente arrogante no vídeo. O vídeo começa o cara kkkkkk. Realmente. O ser mais humilde desse universo sou eu. Eu acabei não falando nos vídeos anteriores. Com as suas qualidades muito interessantes que me fizeram gostar tanto dessa saga, e também alguns defeitos que eu só dei atenção na minha segunda leitura. Eu tenho críticas ao arco da Soul Society. Mas primeiro, as coisas boas. Se todo mangá tivesse personagens pelo menos minimamente interessantes de se analisar, como Bleach tem, eu não teria essa fama de odiar tudo que vocês pedem pra eu ler. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Bora hoje falar dessa que é a melhor duplinha da Soul Society. Cara, eu Opa, peraí. Eu já estava esperando isso. Porque, infelizmente, existe algumas coisas na internet. Cara, eu gosto mais dessa duplinha aqui. Ou então dessa. Pô, que bacana, só que eu não te perguntei. Desde a primeira vez que apareceu, eu senti uma sensação muito esquisita com esse personagem. Parecia que a obra tava tentando me convencer que ele não presta e que não dá a mínima, né? Ao mesmo tempo que, por algum motivo, eu não tava comprando essa ideia. E também eu não sabia dizer o porquê. Todas as vezes que o Byakuya aparece, ele é bastante frio. Ele não olha os outros personagens nos olhos, né? Ele tá sempre olhando meio de canto, assim. Ele não sorri. Ele é o primeiro capitão que aparece, ou seja, ele já é demarcado ali como um nível de poder bem acima do que nós tínhamos visto até então. Mesmo assim, ele não levanta um único golpe contra a Rukia e nem termina de vascar o Ichigo. Ah, cara, mas é porque a Rukia convenceu ele de que não valia a pena. Se ela conseguiu convencer ele, é porque ele se importa pelo menos minimamente com o que ela fala. Principalmente Quando alguém lê o que tá além do balão de fala, é interessante, né? Caraca. quando a Rukia pede pra você curtir e comentar esse vídeo, hein? Além disso, direto vários personagens como o Kitaki e também o Ichigo ficam questionando o motivo pro Byakuya não parecer dar a mínima pra vascação da Rukia. E também se questionando por que ele não tenta salvar ela. O Ichigo até pergunta isso mais de uma vez. Ou seja, os próprios personagens parecem perceber que tem alguma coisa. Cara, acostume-se com o seguinte agora. Você está elogiando o Bleach? Prepare-se pra um monte de gente falar um monte de merda nos comentários e falar que você é burra. Não sei por que também. É simplesmente internet brasileira. Coisa de errada ali nessa frieza dele. E o autor fica batendo tanto nessa tecla, obviamente, pra poder instigar também a nossa curiosidade. Isso tava me dando a entender que ele é esse tropo de um cara bastante frio, bastante racional, que acredita muito na hierarquia, mas que tem um coração bom. E o que nós descobrimos depois... Coração bom! Não necessariamente, né? Mas sim, ele tem um lado mole dele. Pois é que é basicamente isso aí mesmo. Só que Isso já acontece muito. o Range desafia as hierarquias. Qualquer um que tenta falar de coisas na internet de uma forma mais séria ou com mais nuance, normalmente vai ser catalogado como, tipo, você é burro, pseudo-intelectual e coisas do tipo, né? Mudando de lado e atacando o próprio capitão pra tentar salvar a Rukia. E nem assim o Byakuya manda ele de arrasta. Qual é o básico de um meio militar quando um inferior está desafiando ordens? Ou esteja preso, ou, se ele resistir, deserção. É o que um personagem mau de verdade faria. Ou pelo menos um personagem que de fato leva muito a sério as regras e segue tudo ali à risca. O próprio Byakuya diz isso pra Hinamori até, que ele não tem motivos pra perdoar o fracasso do Range. Mas aí aqui o Byakuya não só de novo deixa o Range vivo, como ainda o cobre com seu cachecol e reconhece o quanto ele mudou. Eu só não saquei porque que ele ficou tão bolado quando descobriu que o Ganju lá era do clã Shiba. E aí, por que ele quis mandar isso de arrasta? Mas talvez tenha alguma explicação ainda no futuro. Tem dois motivos, na verdade, né? Pra ele ficar muito puto com o Ganju ali. Primeiro que três motivos, por exemplo. Primeiro, o Ganju não deveria estar ali, ponto. Ele é um invasor. Ele é um invasor e não é o Ichigo, que a Rukia gosta. Então ele não tem motivo nenhum pra deixar o Ganju vivo. Esse é o motivo mais superficial, assim, né? E os motivos pra ele ficar irritado, aí você vai descobrir. Quer dizer, já foi dito, né? O Ganju, ele é irmão do Kaien. Já foi dito aí. E a Rukia tem um trauma com o Kaien. E o Byakuya culpa...
Não culpa, né? Não sei se ele não culpa o Kaien, mas o Byakuya, ele fica puto com essa situação. Tipo, pô, aconteceu essa merda entre o Kaien e a Rukia. Então, existe ali um certo rancor. Mas aí tem o terceiro motivo, que ela não sabe ainda, que a gente não pode falar. Que vai, mas dá pra falar, vai envolver as famílias de Bleach, né? Mas enfim, quando depois nós descobrimos esse passado dele, o motivo para ele ter acolhido a Rukia na família e essa certa culpa que ele sente por ter desrespeitado as regras da própria família Kuchiki ao se apaixonar e casar com a Hisana, é tudo muito interessante e se liga muito bem com isso que eu falei do Capitão Yama no vídeo passado. Nenhuma justiça pessoal é capaz de sobrepujar a justiça universal. Mas, para entender o que eu quero dizer sobre isso, nós temos que compreender dois conceitos: o Giri e o Ninjo. O Giri é a sua obrigação, é o seu dever para com a sua família, para com a sua sociedade. Por exemplo, Vai ter também, não sei se os termos são os mesmos, mas vai ter a mesma coisa de... É o que você deve falar, o que é aceito a ser falado socialmente no momento, o que você deve falar, e o que você realmente pensa, o que você realmente quer falar. Só que você não pode falar porque a sociedade japonesa é muito mais coletivista, né? Então é para todo mundo abaixar a cabeça e seguir o fluxo, do que parar e falar, não, eu acho que tal coisa deveria ser assim assado. Então é uma sociedade muito complicada com mudança e com individualidade na maior parte dos momentos, né? quem te ajuda, você tem o É dever o Tatamai e o Rony, isso aí. de retribuir essa ajuda. É o seu dever. Agora, o ninjo é aquilo que você deseja. É o seu amor, a sua paixão, sua tristeza, os seus ciúmes. É frequentemente entendido como aquilo que torna alguém um indivíduo particular, e não apenas um membro da ordem social. São os seus sentimentos e as suas vontades individuais. O Byakuya, então, é alguém que tenta se mover pelo seu Giri, mas que para isso ele tá sempre lutando internamente. Até o momento, tudo bom, vídeo. Também tô fazendo um esforço para não ficar 40 minutos falando. Contra o seu ninjo. Inclusive, ele se culpa porque ele reconhece que, quando no seu passado ele permitiu que a sua vontade individual, ou seja, que o seu ninjo o fizesse se casar com uma mulher do Isso aí. Rukongai, ele identificou nisso como ele estando desrespeitando a família dele. Na cabeça dele, então, ele estava desrespeitando o seu Giri para com a sua família. Então, ele fez essa promessa de sempre acatar as leis. O que se reflete também em Não só isso, mas... Não sei se nessa parte da Soul Society já disse isso. Acho que sim. A família Kuchiki é a família que mantém as leis da Soul Society. Então, além dele ter quebrado uma lei da família, ele quebrou... Ele foi o hipócrita, né? A família dele é a família que mantém as leis. E ele vai lá e quebra as leis. Então ele sente um peso muito grande. Já foi dito isso na parte, né? Beleza, o João disse que já foi dito. Ele tá lendo Bleach agora, então deve estar fresco na memória dele. Então é um negócio que vai... Tem isso, né, dele pra família, mas tem dele pra society. Tanto é que, se eu não me engano, ele fala em algum momento, né, durante a história, nessa parte da society, se eu não seguir as leis, quem vai? Né? Se eu que mantenho as leis não sigo as leis, por que as outras pessoas iriam seguir as leis? Tudo iria colapsar. Se ele fala isso explicitamente ou é mais implícito, mas esse diálogo existe. sempre obedecer às ordens dos superiores a ele. Ainda mais, pois ele sendo de uma família tão prestigiada, né? Não lembro dele ter dito isso até o capítulo que eu tô. Então deve ter sido algum outro momento implícito, então. Não sei se eu posso estar... É que assim, a gente acaba analisando, né? Tantas vezes essas cenas, até porque tem os reacts que a gente faz várias vezes, reacts da Society, outras pessoas e tal. E aí eu posso estar pegando coisas que... Aqui, porra, tá na tela, caralho. tá na tela, porra. Aqui, ó. O clã Kuchiki é uma das quatro famílias nobres. Somos o exemplo para todos os chineses. É a família que coordena as leis. Se não protegermos as leis, quem o fará? Porra, tá na tela, caraca. Ele fala assim, porra. Como assim ele não fala? Tá aqui, ó. Se eu não seguir, quem vai seguir? Eu falei que parafraseando, né? Aqui, é isso. Pô. A família dele cuida das regras e ele não tá seguindo a regra, porra. Como assim? Quanto à família Kuchiki, ele sente que tem esse dever para com os outros de servir como um exemplo, pois, desde que ele fez aquela promessa, ele identifica que sentimentos não têm valor em comparação com seguir as leis. Só que o mais interessante é que isso é algo que ele tenta se convencer, isso não é o que ele acredita de verdade. E é por isso que esse personagem acabou me gerando esse sentimento tão estranho em uma primeira leitura. Mas é claro, não tem como a gente falar do Byakuya sem a gente falar do Renji. Ele pra mim é muito esquisitinho, o que combina bastante com as falas do Aizen ali já no finalzinho da saga, dizendo que ele era problemático e de que
Por isso, ele o mandou para uma outra divisão, enquanto que ele manteve a Hinamori e o Kira por perto, para poder usar ele como seus fantoches. Quando o Renji aparece pela primeira vez, ele tá sorrindo com essa ideia de capturar ou então vascar a Rukia. Ele diz que é um exemplo, pô. Não diz que eles que mandam nas leis. É que, não sei se nessa parte ele não deve ter mostrado ainda, mas a função da família nobre Kuchiki e da divisão deles, que no caso essa divisão tem um pouco disso de o clã Kuchiki coordena a divisão, né? Antes do Byakuya era o pai do Byakuya, que era o dono que era o capitão e tal. E eles são a família nobre e o esquadrão que coordena as leis da Soul Society. Eles executam. É tipo a polícia, né? Não exatamente, é tipo a Polícia Federal, sei lá. Nego fez umas relações aí que eu não lembro agora. Mas eles estão em relação com as leis da Soul Society. Então ele tem muito disso. Se a gente não seguir as leis, quem vai seguir, né? Mas não é só por ele ser um nobre, é porque a família nobre dele tem essa função. E o esquadrão dele também tem essa função. Então é um combo aí. É um combo de tipo, mano, você representa a lei. O Byakuya, ele representa o Shinigami ideal, né? Assim como a Lua representa os Shinigamis, o Byakuya é a representação do Shinigami ideal. E vai ter até questão, né, do próprio nome dele, que vai ter relação a isso, de Byakuya, né? Então, são vários elementos que mostram, né, tematicamente, narrativamente, até visualmente, né? Ele até é o inimigo do Ichigo nesse momento, né? Ele é o cara que eu vou matar a minha irmã porque a lei mandou, porque eu sou o exemplo de Shinigami. Eu sou nobre, eu sou contido, minha família lida com as leis, meu esquadrão lida com as leis, eu sou um capitão, todo mundo me observa, eu já vacilei no passado, eu não posso vacilar de novo, eu preciso seguir as regras. Eu vou ser o Shinigami perfeito, né? Então, isso é o exemplo, enquanto o Ichigo é o contrário, né? O jovem de cabelo pintado, que não é pintado, mas é o cabelo claro, que no Japão o cabelo pintado é de delinquente, que faz tudo pela vontade própria, segue a justiça própria, vamos dizer assim, né? E é um delinquente. Ele não é um delinquente, mas ele é um delinquente na história, porque todo mundo trata ele assim, apesar dele não ser. Então é exatamente essa... que você vai ter o tema da Soul Society, que é a grande... não tema, né? Mas uma representação temática. Não é o tema em si, mas é uma representação temática que está dentro da história. Que você vai ter a Soul Society, que é uma sociedade ancestral, com regras extremamente rígidas, pessoas extremamente velhas, né? Todos os Shinigamis são muito velhos, o Yama vai representar mais ainda isso. Todos quadrados, todos, inclusive a arquitetura brutalista de Bleach serve exatamente para isso. Todos uniformizados, novamente, para remover a identidade dos personagens. A arquitetura, inclusive, inspirada em Oscar Niemeyer, né? O Kubo já falou em entrevista isso, que ele gosta muito do Oscar Niemeyer. E a arquitetura brutalista em geral. A Brasília foi referência para vários lugares de Bleach, inclusive. Você vai ter essa mega estrutura versus um indivíduo jovem, rebelde, que está tentando nem mudar as coisas, ele só quer fazer o que ele acha que é certo. Então, isso vai ser representado no macro, tanto pela a situação, Soul Society, Ichigo e amigos, quanto no micro, né? Byakuya versus Ichigo. Então, é isso sobre a estrutura versus a rebeldia, né? A emoção do personagem ali e por aí vai. Depois ele ataca ela sem motivo literal nenhum. Ela nem tinha tentado fugir e nem se defender. É do tipo, ela olha pro Byakuya num quadro... É só ver que uns caras como Shunsui e o Kitaki foram, em resumo esdrúxulo, contra a execução dessa Rukia. Enquanto o Byakuya insistia nisso. Acho que é evidência que essa coisa da família do Byakuya se relaciona com as leis. Assim, que já estava na história, estava, mas ele fala explicitamente isso depois na história, né? Na família dele lida com a lei. Mas durante a história inteira, isso tá, tipo, organizado, né? Tanto é que o Kyorako e o Kitaki são veteranos do Byakuya. E mesmo assim eles não seguem essas leis, porque eles acham que tem alguma coisa errada. E o Byakuya fica tipo igual você falou, não, preciso fazer. E aí no quadro seguinte o Renji não olha pra ele não! E aí ele tá dando um golpe nela. Depois ele diz que ela só desviou porque ele deixou ela desviar. O que, levando em conta o quanto ela teve que se dobrar pra poder isso acontecer, eu acho um pouco difícil de acreditar. Não, esse início, essa parte aí é meio estranha mesmo. O Byakuya atacando a Rukia no final do arco do Shinigami Substituto. É muito engraçado. E tipo, ele, eu vou te matar! Aí chega no outro capítulo, pô, Rukia, a gente é amigo há muito tempo, gosto muito de você, na verdade eu te amo, né? Mas sabe como é que é, né? Foi
é canalice do Kubo ali. É a história sobrepondo a lógica, né? Então, isso dentro da lógica mesmo não faz sentido. O Range atacar a Hulk ali, daquela forma, do jeito que ele faz, é só muito... E depois o que vem depois deixa aquela cena muito estranha. Isso você pode dizer um erro de consistência, assim, né? É o drama do capítulo superando o planejamento da história. Depois ele aparece de novo contando pra Rukia que ela vai mesmo de comes e bebes em 14 dias. E de novo ele não parece se importar muito com isso. Só quando ele conta pra ela que uma galerinha ali tá invadindo a Soul Society e que um deles, a descrição bate bastante com a descrição do Ichigo. Essa parte dá minimamente ali pra gente sacar que ele se importa. Mas ele só passa a cogitar, talvez mudar de lado e começar, putz, por que eu não tento resgatar a Rukia, que é minha amiga de infância, né? Sei lá. Depois que Não, é melhor matar ela. É melhor matar ela, menos dor de cabeça. o Aizen começa a mexer ali as pecinhas dele no tabuleiro. Sendo que aí, pouco depois disso, nossa, ele vai dar 1001% da vida. Parece que não foi planejado? Não, foi planejado. Só que o capítulo ser interessante é mais importante do que a consistência da história. Em todos os mangás da Shonen Jump. Isso é diretriz editorial. Então, existe uma chance daquela cena não ter ocorrido assim no rascunho original e ele ter falado, ele ou o editor, ter olhado e falado, pô, o capítulo não tá impactante o suficiente. Bota ele pra tentar matar ela. Mas não faz sentido, mano, foda-se. Aí, tá. Eu consigo ver isso acontecendo, que é normal com todo mangaka, One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball. Você vai ver que tem coisas que simplesmente não fazem sentido com situações que ocorrem, tipo, 2 capítulos, 3 capítulos depois. Por quê? Porque o capítulo da semana tem que entreter. Essa é a regra principal da Shonen Jump. Vida dele pra poder resgatar ela. Pra poder ficar mais forte, ele até desafia o Byakuya. Então, por que ele não parecia nem um pouco preocupado antes? Eu achei essa mudança na forma como esse personagem pensa e age muito doida. Fica menos feio de falar que o Kubo não erra? O Biritim, pode ser um erro. Na verdade, a gente fala que o Kubo erra em vários momentos. Se você acompanhar os vídeos do canal principal, por exemplo, você vai ver que eu detono, por exemplo, várias partes do arco do Shinigami Substituto, né? E a Guerra de Karakura, e o final do arco dos Fullbringers, e coisa do tipo. Só que aqui, a gente tá falando de coisa que é assim. No capítulo 1, o Range tenta matar a Rukia. No capítulo 3 ou 4, ele tá agindo como o amigo dela. Isso não é falta de planejamento. Sabe por quê? Eu te digo que não é falta de planejamento. Porque os mangakas têm 3 capítulos adiantados. Pronto. Só isso, tem 1 milhão de outras formas de comprovar isso. Mas eu acho que essa é mais fácil de entender. Não é falta de planejamento. É uma coisa muito próxima que está acontecendo. O personagem já foi definido. O plot dele da Soul Society já está organizado. Várias coisas a gente já sabe. Não só qualquer um que trabalha com história consegue compreender isso. Mas na própria história você vê que tem muita coisa já organizada. Né? Que é um outro exemplo de coisa que já estava organizada. A mosca que o Ginta mata, que estava espionando eles, manda as informações para o departamento de inteligência, que é e o Range recebe essa informação no óculos dele. Só que o departamento, todo isso é enviado para a Central 46. Só que nesse ponto da história, né, a Central 46 já estava sendo manipulada pelo Aizen. Quer dizer, eles nem existiam mais, está tudo morto. E isso, aí é assim que o Aizen sabia das coisas, por exemplo, que estavam acontecendo na Terra. Porque ele tinha todas as informações que estavam chegando lá. E por aí vai, né? Mas o arco da Soul Society, por exemplo, tem outra coisa que eu já falei no outro vídeo. Não sei se foi da Cario, foi a parte 1 do vídeo da Cario, da Soul Society. Que eu acho muito tosco como o Ichigo decide ignorar a execução da Rukia pra brigar com o Ganju. Isso eu acho tosco. Cara, não existe motivo pra isso acontecer. Eles ainda chegam num delay de tempo diferente do planejado. Ele fala, não vou sair daqui enquanto o Ganju não chegar pra eu brigar com ele. Eu fico tipo, mano, que porra é essa? Isso aí pra mim é só muito errado. Então, eu não sei quem que você acompanha, mas aqui a gente fala o que tem que falar, beleza? É muito bruto. Até porque, ok, eu já sei o que você pode estar pensando. Nossa, como a Cario é bobinha. O Range agia assim porque ele reconhecia que ele não tinha força o suficiente pra ir contra toda a Soul Society. Eu tô ligada. Esse pensamento dele é mostrado na luta ali contra... Ela lutando contra as vozes na cabeça dela, eu sei bem como que é isso. A gente sabe que vai vir alguém no comentário pra falar um negócio, tipo, e vai se achar muito inteligente, caraca.
humilhei o criador de conteúdo, que mais tem a gente querendo aumentar o próprio ego, mostrando que é mais inteligente do que o youtuber que ela não gosta, sabe? Muito engraçado. Pro Ichigo. Tem um momento do flashback do Renji com a Rukia, e aí ele diz: eu nunca fui bom bastante. O Byakuya é delicioso. Quer dizer, Que o Byakuya é isso? poderoso de... Que isso? Que isso? Foi o Renji ou foi você falando, o Caio? A sua interpretação vazou ali na hora de ler a frase do personagem? Mas eu não tenho força bastante. Salva ela, Ichigo! Por favor! Mesmo assim, já que os dois eram tão próximos, a primeira aparição dele lá na saga anterior continua pra mim sendo muito estranha. E ok, ele não é forte o suficiente pra poder salvá-la sozinho. Mas ele vendo esses invasores que foram ali justamente com esse intuito, por que ele não tentaria se unir a eles logo de cara? Sim. Ah, mas ele não sabia se eles eram fortes. Cara, o que você está 40 minutos no tópico? Sim, é uma parte estranha que não faz sentido quando a gente vê o que acontece. Sim. Volte para os outros pontos da história, pelo amor de Deus. Por que você tá presa no range do capítulo 74, sei lá? O que aconteceu? O bastante. Mano, nessa altura da saga, é óbvio que o Ichigo não é forte o bastante. Ele descobriu... Eles não sabem. Mas o Ichigo é. Esse é o ponto, né? O Ichigo, nesse ponto da história, já é um monstro, né? Já é um monstro absurdo. Só não tem a experiência de combate, mas em força ele tem. O Shikai dele tem pouquíssimos dias e ele ainda nem tem uma Bankai. Na verdade, acho que ele nem sabe o que é isso ainda nessa parte. Por que nessa hora o Renji pensaria que ele é capaz de fazer tudo isso e resgatar ela? O Ichigo ainda vai ter uns 3 arcos de treinamento pra poder depois derrotar o Byakuya. Mas enfim, tudo isso é detalhe. Aí depois de... Porra, caralho, detalhe. Tô 30 minutos no detalhe, mano. Porra. Aí você tá contra a cubologia. A gente vai ter que mandar uma visita aí na tua casa, pô. Disso, beleza, o Renji dá ali uma mudança de lado, né, e passa a tentar resgatar a Rukia também. Chegando nesse ponto tão da hora que é o enfrentamento dos dois. A luta em si é bastante interessante, com o Renji tendo algumas vantagens. Como o fato dele sempre observar as lutas do Byakuya, o que acabou tornando ele, de certa forma, previsível pro Renji, e também o fato do Renji ter acabado de desenvolver a sua Bankai. Ou seja, o Byakuya ainda não sabe como a Bankai dele funciona. Essas coisas deixam esse momento mais equilibrado e se torna mais plausível na nossa cabeça. Cara, eu vou ignorar a sua mensagem só porque eu tenho esse poder. O Renji dá pro cheiro. Mas, de novo, como eu falei, o Byakuya é gente boa. E mesmo tendo acabado de falar que ia vascar ele, ele deixa o Renji ali, na moral, pra se ferrar sozinho. Coisa que pouco tempo antes tinha demonstrado na sala lá de reunião, a galera brigando com o Renji justamente pra ele não ter tido a capacidade de perceber que o invasor ali estava, de fato, no Vasco ou não. Ou seja, ele intencionalmente deixou o Renji vivo. O que corrobora com o que eu falei. Ele é muito gente boa. Sim. Aí tá, o Renji é esculachado nessa luta. E temos então essa alegoria ao conto do Son Wukong. Que é exatamente essa história brevezinha ali que o Byakuya conta nessa parte. Ou seja... Peraí. O macaco que tenta pegar a lua do Son Wukong? É associada a ele, né? Não é necessariamente dele, mas é associada a ele. É aquelas histórias que se misturam, né? Ó, disso eu não sabia que era associado a ele também. Eu sempre peguei a versão da história que é a fábula em si que não envolve o Kong, envolve o macaco. Mas sim, isso aí a gente já comentou. Ah, ela tá me copiando, pô. Ela viu no outro vídeo. Aí eu vou ter que dizer, gente, vou ter que acabar com a brincadeira de vocês. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp falando, ó, vou copiar o seu vídeo, tá? Vou copiar ali a parte que você falou do macaco e da lua no meu outro vídeo, beleza? Eu falei, não, tá tranquilo. Aqui a gente espalha o conhecimento mesmo. Pode falar pra galera lá do TikTok, não tem problema. Ele tá dando aqui a entender que ele, um Hellis mundano, jamais seria capaz de alcançar a grandeza do Byakuya. Que o seu sonho, né, é grande demais pra ser alcançado. Mas o que eu acho legal mesmo dessa parte... tem mais coisa, né? Pô, se é pra copiar... Copia direito. Mas sim, mas tem isso é porque você vai ter... Isso não tá só no conto, né? A própria Bankai do Renji é um babuíno com uma cobra e a habilidade dele é a cobra que se estica e tenta pegar a lua, né? Vai ser a cobra macaco se estica e tenta pegar a lua, que é o Byakuya, que a gente estava comentando mais cedo. Vai ter toda a história do Renji falando que ele queria chegar lá, né? E vai ter a própria capa dessa edição, é tipo alguma coisa... Essa edição qual? Bleach Covers. Nessa edição já deve ser
a capa do Range. Deixa eu ver. Aqui, ó. A Estrela e o Vira-Lata. Tá falando exatamente sobre a Estrela vai ser o Byakuya e o Vira-Lata vai ser o Range, que quer alcançar isso. Ele vai falar constantemente sobre tentar... O Byakuya é o modelo dele, né? Até na academia Shinigami. Ele viu o Byakuya passando e ficava, caralho. Inclusive, não sei se isso mostra agora ou vai mostrar depois, o Range para de ter contato com a Rukia, porque quando ele vê o Byakuya falando com ela na academia Shinigami, e ele entende o que tá acontecendo, a diferença de classe deles agora, ele fica tipo, mano, eu ficar perto dela só vai atrapalhar. Eu sou um calvo fudido, pobre, que nem sabe usar Kido, só sei bater com um pedaço de madeira, e ela agora é nobre, sabe? Tipo, eu só vou ficar no caminho dela, eu só vou atrapalhar e tal. Então tem vários complexos de inferioridade aí do Range, e aí vai ter essa questão dele tá sempre tentando alcançar o que ele não consegue, né? Só que no final ele consegue. Ele consegue arranhar. Consegue arranhar a bochecha do Byakuya, né? É essa Ou expressão não. no rosto do Byakuya Não ao lembro. dizer que a diferença entre eles é uma diferença ele de arranha. classe. Principalmente quando nós descobrimos depois que a mulher que ele amava, também eles tinham esse abismo de classe. Ou seja, tem uma certa dor nessas palavras que o Byakuya tá falando nessa parte. Eu gosto muito da dinâmica desses dois. Outra coisa pontual que eu achei Por que você tá botando mensagens subliminares no vídeo, cara? muito legal nessa saga é o modo como o Chichikupo demonstra pra gente o Peraí. contraponto nessas palavras que o Byakuya tá falando nessa parte. Eu Vamos voltar. quando nós descobrimos depois que a mulher que ele amava, também eles tinham esse abismo de classe. Isso. Ou seja, tem uma certa dor nessas palavras. Isso é uma coisa Byakuya- que poucas pessoas comentam, na verdade. A Rizana, coitada, é uma personagem que é deixada muito de lado na história porque ela já tá morta. Né? Ela fica mais na dor do Byakuya de nunca mais ficar com outra mulher, porque ele só amou uma mulher e é isso aí, ele vai morrer sem ninguém. Talvez, de acordo com a Kario, só vai morrer depois de... Né? O Range é a única esposa que ele vai ter depois da Rizana. Mas isso aqui que ela comentou, poucas pessoas comentam, tá? Vou até botar de novo. Acho importante a gente escutar de novo. Porque nem eu comentei isso em vídeo, pelo menos, assim. Né? Uma live, outra a gente já deve ter falado. Mas essa aqui é uma coisa que eu acho que vale a pena, que é pouco explorado na cubologia. Mas o que eu acho legal mesmo dessa parte é essa expressão no rosto do Byakuya ao dizer que a diferença entre eles é uma diferença de classe. Principalmente quando nós descobrimos depois que a mulher que ele amava, também eles tinham esse abismo de classe. Ou seja, tem uma certa dor nessas palavras que o Byakuya tá falando nessa parte. Eu gosto muito da dinâmica Muito desses bom. dois. Só não deixa aquela imagem ali na tela, não. Mas sim, porque é o Byakuya constantemente sofrendo pelas leis que ele tem que manter. As leis sociais, né? De classe e tudo mais. Eu sou um nobre, você não. E é um tema que vai circular ele durante esse arco, que é muito interessante e que não vai ser tão explorado na parte da Rizana, porque não é o foco da história, obviamente, mas que é legal de se comentar e não se comenta o suficiente. E isso ajuda a dar mais profundidade ainda pro personagem do Byakuya. Então, bem-vindo. Bem-vindo esse comentário aí pra Cubologia. Outra coisa Acho que de vídeo assim foi o primeiro vídeo que eu vi comentando isso. Nem nos meus vídeos eu cheguei a falar sobre isso. Então, parabéns, ficou muito legal. É uma ótima forma de perceber mais ainda a profundidade da cena deles, né? Porque você vai ter várias camadas ali da cena do... Pra mim, a luta mais profunda do arco da Soul Society é Byakuya e Range. Pra mim, a luta mais profunda. Talvez a mais hype seja Byakuya e Ichigo, mas a mais profunda, ela tem muitas camadas diferentes. E ela não comentou aqui, mas são tipo 12 páginas sem diálogo nenhum. Só trocação e sofrimento. pontual que eu achei muito legal nessa saga é o modo como o Chichikupo demonstra pra gente o quão rápido é a reação do Ichigo, que estava acostumado a treinar com Urahara, em comparação com o Ikako nessa que é a primeira luta séria ali, mais ou menos, né, da Soul Society. Ele coloca vários quadros breves na mesma São 12 ou 18 páginas sem diálogo. A luta é muito foda, tipo, vai seguindo a pancadaria frenética e tudo é comunicado através de olhar e reação corporal. A Kario poderia falar mais disso. Porque é a parte bem artística do mangá, que eu acho que ela acompanha muito One Piece, Hunter x Hunter e tal, e eles não têm esse nível de detalhe constantemente em todo o quadro, com a forma que as informações são ditas sem serem faladas.
Por exemplo, no primeiro arco de Bleach, a gente tem várias páginas sem diálogo nenhum durante a escola. E tem algo errado acontecendo, né? A gente sabe que tá dando problema. A Orihime só faz assim. Ela olha pra trás assim, com uma cara triste, na verdade. Tipo, não sei, eu não sou ator pra fazer a cara da Orihime. Mas ela faz uma cara, tipo, melancólica. Tipo, eu estou sendo deixado de lado. Tem alguma coisa acontecendo, eu não posso ajudar. E a forma que ele vai compor nas páginas com isso é bem legal. Passa uma sensação de tipo, putz, ela sabe, mas ela não pode fazer nada e tal. Primeira luta séria ali, mais ou menos, né, da Soul Society. Ele coloca vários quadros breves na mesma página, 2 do Ikkaku cada vez mais próximo e um do Urahara entre eles, ainda mais próximo do que o mais próximo do Ikkaku. Isso dá essa impressão de que o tempo que o Ikkaku levou pra chegar aqui, Urahara já estaria aqui. É um Boa. jeito bem criativo de dar essa sensação de velocidade em Boa. mangá, que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro quadrinho. É algo Boa, e eu não me lembro de ninguém ter falado isso. Eu nem lembrava disso, pra ser sincero. Parabéns. Eu nem lembrava disso, pra ser sincero. Faz muito tempo que eu não leio a Soul Society. A última vez que eu li foi no canal. Foi quando eu fiz o vídeo pro canal. E eu não... Na época, eu não tinha o nível de conhecimento de quadrinização que eu tenho hoje em dia. Eu tava muito mais em técnica narrativa, né? Então esse detalhe aí, na verdade, é muito legal e mostra como, de fato, a gente acaba comprovando depois, né? Quando você entende mais de quadrinização e lê, eu continuei lendo Bleach, né? Ou revisitando partes mais pro final da história, como que o Kubo é o monstro da quadrinização. Mas isso ajuda a provar mais ainda, né? Legal, cara. Eu nem lembrava disso. criativo de dar essa sensação de velocidade. Cadê? Chegar aqui, Ikkaku, e mais próximo, e um coloca vários quadros Pô, mano. E assim, e fica claro, né? O Ichigo fala, lento demais. Então, a construção da cena é exatamente essa que ela falou. Gente, felizmente eu vou ter que sair agora. Por favor, não deixem o Narra esquecer de postar esse vídeo logo, que eu tô curioso pra saber o que ele vai falar do plano do Aizen. E se teve dúvida com o plano do Aizen, vai cair. Vai cair. Caiu, cara, já era. Criticou o plano do Aizen, vai cair, mano. Vai cair. Já era, it's over. Foi filtrada pelo Aizen. Mas, cara, muito legal isso aqui. Isso é uma ótima forma de fazer o personagem mostrar para o leitor, olha só onde é que eu tô, olha o nível que eu tô, olha a diferença de combate. Isso, as pessoas só esquecem. As pessoas só ignoram isso aqui. As pessoas ignoram, não comentam sobre isso na hora de ver como que o Kubo vai construindo a força do Ichigo, mostrando como que ele já tá muito mais forte do que as pessoas acham que ele tá. E aí falar o Ichigo, o Zaraki, isso e... Mano, a própria quadrinização e o diálogo tá falando. Olha só como que ele acha que o Ikkaku é lento. Olha, ele treinou com o Urahara, caceta. Ele treinou com o Urahara, que é forte pra caralho. breves na mesma página, 2 do Ikkaku cada bom. vez mais próximo e um do Urahara entre eles, ainda mais próximo do que o mais próximo do Ikkaku. Isso dá essa impressão de que o tempo que o Ikkaku Não, gente, tô pegando... Vou abrir um negócio aqui pra comer uma barrinha de proteína. levou pra chegar aqui, Urahara já estaria aqui. É um jeito bem criativo de dar essa sensação de Mano, velocidade ficou barulho estranho. Tá pegando um negócio pra comer aqui. em mangá, que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro quadrinho. É algo bem pontual mesmo, mas que eu não queria passar sem comentar, porque eu realmente achei muito legal e muito inteligente. Agora, quando a gente fala do plano do Aizen, aqui pra mim as qualidades e os defeitos eles se mesclam. Algumas coisas eu admito que eu só entendi melhor, ou pelo menos eu acho que eu só entendi melhor, na segunda vez que eu li. Então vamos aqui separar o plano do Aizen em 3 camadas. A enganação, o que ele quer e o que ele sabe. A parte da enganação e o que ele quer são muito boas e fazem muito sentido. Mas quando nós vamos pro que ele sabe, o Chichikubo parece que dá uma forçada na barra. Caso vocês não se lembrem, eu vou resumir aqui o porquê que essa saga toda existe. Primeiro, existiam 4 formas básicas de combate de Shinigami: corpo a corpo, deslocamento e Kidou. E todas elas têm um limite
Zanjutsu, né? Esqueceu a quarta. limite do quanto um Shinigami consegue evoluir. O Aizen, então, ele queria um jeito de superar isso e continuar evoluindo. Eles, então, de alguma forma chegam na conclusão de que a única forma de fazer isso é misturando um Shinigami com um Hollow. Eu não sei se isso vai ser explicado no futuro ou não, eu acho que não precisa, particularmente. Depois, Urahara descobre um jeito de fazer isso, percebe que era muito perigoso, tenta destruir, não consegue, então ele coloca uma barreira ao redor da parada e esconde isso dentro de uma alma humana que no caso é a alma da Rukia. Aqui eu já tava Não. parada. E esconde, tenta destruir. Cara, É porque ele fala isso aqui, né? Mas não é isso. Isso aqui eu acho que é um problema de tradução. Mas vamos escutar o que ela fala. Porque as almas, todas as almas que estão na Soul Society são almas humanas. Eles são humanos. Biologicamente, né? Só que existe a diferença da alma humana e da alma humana com densidade espiritual, que é explicado. Que é quando o humano vai para a Society, ele não sente fome nem envelhece. Mas se você desperta densidade espiritual, você tem fome e envelhece. Então assim, eles são humanos. Eles são humanos. Só que a alma com densidade espiritual é diferente. Aí aqui tem que ver como está em japonês. descobre um jeito de fazer isso, percebe que era muito perigoso, tenta destruir, não consegue, então ele coloca uma barreira ao redor da parada e esconde isso dentro de uma alma humana que no caso é a alma da Rukia. Aqui eu já tava É porque você tem a alma de Hollow, né? Acho que é isso que tá. Que até o Hollow vem de uma alma humana. Um humano é o centro é o pilar do mundo de Bleach, vamos dizer assim, né? E os Hollows viram Hollows a partir das almas humanas e tal. Tudo bem que você tem o Hollow primordial, né? achando esquisito. Porque beleza, é dito que a Rukia costumava ser humana, mas a partir Ninguém. Pera aí. A gente vê a Ruka criança e vê ela envelhecendo. Ou ela morreu quando era criança, ou ela nasceu na Soul Society. O que não é incomum. Mas quando o Urahara bota o Rugyuko nela, não é nisso. Vamos ver. do momento que ela é uma alma humana ali na Soul Society, que é capaz de usar as paradas espirituais desse mundo, ou seja, ela envelhece e também ela precisa comer, ela continua sendo uma alma humana? Efetivamente sim, né? Pra esse propósito, sim. É que a alma com densidade espiritual. É que Shinigami é uma função. Acho que essa que é. As pessoas acham que Shinigami é raça. Shinigami não é raça. Shinigami é uma função. Eu ser um policial não me torna da raça policial. Eu simplesmente sou um humano que tem a função de policial. Então, despertar a densidade espiritual da alma, teoricamente, qualquer um poderia fazer, né? Ser Shinigami, então, é só uma profissão desse mundo? Exatamente, Shinigami é uma profissão, não é uma raça. Eu pensava que era considerada diferente, alma de Shinigami e alma de humano. A diferença é que eles despertam densidade espiritual. Mas qualquer humano pode despertar. Se é a mesma coisa, por que a alma do Ichigo veio automaticamente com o uniforme de Shinigami? Porque a Rukia passa os poderes dela com a Zanpakutou. E ela perde o Shihakusho dela. E o Shihakusho é manifestado no Ichigo. Tanto é que ela fica com a roupinha branca, né? E o Shihakusho, você consegue passar o Shihakusho, porque o Shihakusho é um objeto espiritual. Criado pela Senjumaru. Não sei. Mas beleza. Depois, Urahara criou um Gigai. Então, o Shihakusho ele vira parte do Shinigami, né? Quando a Rukia passa o Zanpakutou e o Shihakusho dela pro Ichigo, o Ichigo vai ficar usando no dela constantemente, né? Até que, no treino do Urahara, ele vai virar um humano normal, uma alma normal de humano com a corrente do destino, porque ele teve os poderes dele sacaneados pelo Byakuya, né, que bate nos pontos.
E aí, lá de dentro dele, ele tira um outro poder. O poder dele. Sem as partículas espirituais. Ou seja, dentro dele havia uma densidade espiritual despertada, como a gente sabia, porque ele vê espírito e tudo mais. E também havia um poder suficiente para manifestar uma Zanpakutou. Como? Aí a gente vai entrar no spoiler sinistro, né? Cário, pula para esse tempo aqui se você não quiser spoiler. Que quem criou a Zanpakutou dele foi o velho Zangetsu. Foi o Yhwach, que tem a habilidade, inclusive, de fazer espadas de Reiatsu, né? Então, ele cria a Zanpakutou do Ichigo. Ele cria a Bankai falsa do Ichigo. Ou seja, é um Gigai que não tem como a Soul Society rastrear. E que, se um Shinigami usasse esse Gigai, seus poderes iam desaparecendo até ele se tornar uma pessoa comum. Ou seja, um vivo. E aí, supostamente, se isso acontecesse, a pesquisa do Urahara ia desaparecer para sempre. Por quê? Humanos também têm alma. Acabou de ser dito que a Rukia tem uma alma humana. E que foi nessa alma humana que ele escondeu a parada. Qual vai ser então a diferença ela se tornar uma humana? Eles não vão mais conseguir rastrear ela. Mas eles já não conseguem, já que ela tá no Gigai que não tem como rastrear. Se isso é explicado depois, por favor, me expliquem aí nos comentários, porque eu quero... Vamos desenhar, fica mais fácil. Tá aqui a Rukia. No capítulo 1. Certo? Ela já tem a Hogyoko aqui. Ela já está com a Hogyoko aqui. Onde que botaram a Hogyoko nela? Se ela já... Porque as pessoas normalmente falam que é o seguinte. A Rukia vem no capítulo 1. E aí, quando ela consegue o Gigai dela, o Urahara vem e bota a Hogyoko nela. Através do Gigai. Muitas pessoas acham isso. Está errado. Não é isso que acontece. Quando a Rukia aparece no capítulo 1, ela já tem a Hogyoko. Então quando é que botou? Foi quando ela era pequena? Não. Existe um capítulo que está na versão compilada de Bleach. É um capítulo especial que mostra a Rukia indo para Karakura. E quando ela volta para sua Society, ela fala que ela perdeu a memória. Tá com dor de cabeça e tal, que ela acha que foi atacada por um Hollow. As pessoas falam para ela no médico, ela fala, não, tá de boa. Tô sentindo nada estranho, não. Foi nesse dia que o Urahara botou. Nesse dia, ela já era uma Shinigami da Divisão 13. Ela já era uma Shinigami da Divisão 13. Isso acontece no passado, antes do capítulo 1. O Urahara bota a Hogyoko nela neste capítulo. A gente não vê, só vê ela voltando e falando, nossa, aconteceu alguma coisa, não sei exatamente, não sei o que e tal. É nesse capítulo que a Hogyoko é colocada nela. Por que o Urahara botou a Hogyoko quando a Rukia visitou o Karakura em uma missão anteriormente? É o capítulo 0 B-Side, obrigado. Cap 0 Side B. Obrigado, Bambuto. Você é brabo. Por que o Urahara botou a Hogyoko nela quando ela foi pra Karakura meses ou anos antes de conhecer o Ichigo? Ninguém sabe. E aí ela volta pra sua Society, vive a vida dela na sua Society, e aí o Aizen se interessa por ela aqui. Entre esses dois capítulos, tem um tempo, né? Entre esses dois capítulos, é quando o Aizen olha pra ela e fala ho. E fica interessado percebe que ela tá com o Hogyoko. E aí então ele começa a fazer o plano dele para as coisas acontecerem a partir do capítulo. Entendeu? Então, quando a Hogyoko foi colocada na Rukia, ela já era uma Shinigami. A alma humana e a alma Shinigami são basicamente a mesma coisa. A diferença
é que um humano é um humano e uma alma com densidade espiritual tem ki de Dragon Ball. É tipo isso. Mas é a mesma coisa, qualquer um pode chegar aqui, dadas o treino, a capacidade suficiente. Então, acho que quando a tradução ali fala alma humana, ela tá falando, tipo, da alma humanoide, né? Da alma humana como o que eles são, né? O Shinigami é uma função, eles não são uma raça. Eles são almas humanas com densidade espiritual que viraram Shinigamis como uma função de combate. Um policial da vida, né? Então é isso, tem que ver como é que tá a tradução. O que eu acho complicado dessa parte da Rugyoko é que causa confusão por causa desse elemento do Urahara ter colocado a Rugyoko da Rukia antes de conhecer o Ichigo. Pois é. Ele bota aqui. E aí o que acontece? Quando a Rukia volta pra cá e o Urahara vê que ela apareceu. A gente não sabe ainda, né, por que ele fez isso. Mas quando ela aparece de novo, ele fala: bom, você perdeu seus poderes? Então é uma ótima ideia eu te botar num Gigai e esse Gigai absorver sua alma e selar Rugyuko pra sempre. Tanto é que... Ah, narrador. Mas o Urahara ficava observando o Ichigo, observando a Rukia. Como é que ele sabia dessas coisas e tal? Abra o capítulo 1. Vá até a última página. Tá no Ed? Eu espero. No capítulo 1, o Urahara aparece para salvar o Ichigo e a Rukia. E aí ele leva a Rukia para conseguir o Gigai e recupera o Ichigo e bota ele de volta na cama. O Urahara estava sempre monitorando tudo. Eu imagino que ele estava monitorando o Ichigo, especialmente. Devido ao que a gente sabe na história. Qual a explicação do porquê o Urahara escolheu a Rukia? Não tem. A gente não sabe até hoje o motivo do por que ele escolheu a Rukia para guardar a Rugyuko. Sendo sincero, eu acho que é porque é a personagem que conhece o Ichigo. É pro plot acontecer. Eu acho que essa foi o motivo principal original. É pra história acontecer e é isso aí. Agora, para fazer lógica dentro da história, o que eu acho que ele vai fazer no Arco do Inferno é botar a Rukia como algo especial. E aí vem a teoria da Rukia vindo do inferno. Tem essa teoria. Mas é uma boa forma de você arranjar o motivo de botar isso na Rukia. Porque senão fica muito solto. Mas o Urahara estava sempre lá observando, tá bom? Ele que é o responsável por resolver essa treta aqui. E aí, então assim. Então esse é o acontecimento. Ordem temporal. No capítulo 0, side B, se passa algum tempo antes da Rukia ir pra Karakura encontrar com o Ichigo. Ela foi pra Karakura pra outra missão, o que é normal, tá? Eles vão pra Karakura direto, uma cidade que tem muita densidade espiritual. E enquanto ela estava lá, o Urahara bota a Rugyuko nela e ela volta pra casa sem memória do que aconteceu. Comentando que tava com dor de cabeça e esqueceu um pouco das coisas. Os personagens ficam preocupados com ela, mas ela fala: não, tô de boa. Se eu ficar mal, eu vou pro hospital. Quem nunca, né? Eu quebrei minha mão, não quis ir pro hospital. E aí, durante um tempo, né? Se passa um tempo e o Aizen descobre que dentro da Rukia está a Rugyuko que o Urahara criou. E o Aizen também criou uma Rugyuko mais inferior à do Urahara. E aí ele começa a organizar uma forma de fazer com que essa Rugyuko possa ser absorvida. E aí ele decide enviar a Rukia para Karakura para encontrar um dos experimentos estranhos dele, né? Que é o Ichigo. Que o Ichigo tá aqui. Que o Ichigo, ele... Tá parecendo Naruto, né? Porque o Ichigo, ele foi um acidente de percurso. E aí, o Aizen falou, bom, junta os dois estranhos lá, né? A gente sabe o motivo disso se a gente levar em consideração spoilers da história, né? Isso aqui já é um spoiler, né? Pô, já é um spoiler.
Mas... Editor, corta aqui e bota um pi, um censurado, fala, o narrador deu um spoiler sobre a origem do Ichigo aqui, sei lá. Só que a gente sabe porque o Aizen quis fazer isso se a gente levar em consideração o resto da história, né? Porque vai ter um elemento do Ichigo que ele vai querer ver em reação com a Hogyoku. Porque a gente sabe que o Ichigo é 1, 2, 3, 4, né? E a Hogyoku também 1, 2, 3, 4. Isso aqui representa uma coisa, isso aqui representa uma coisa. E aí o Aizen quer essas duas coisas pra fazer uma outra coisa, né? Então tem motivo pra ele querer juntar os dois e ver o que acontece. Mas é uma coisa que não fica clara na história. A parte da Hogyoku, o cubo sim se tropeçou, o cubo sim teve problema pra desenvolver. Muitas pessoas nem sacam que existem duas Hogyokus, que é a do Aizen e a do Urahara, que o Aizen junta as duas, funde as duas depois. As pessoas confundem muito achando que a Hogyoku foi colocada durante o Gigai. Eu não sei se isso é um problema que eu acho que é um problema intensificado pela tradução, mas é um problema com certeza também na história base. Quero saber. Porque até agora isso pra mim não tá fazendo sentido nenhum. Outra coisa, é muito conveniente, muita coisa aqui nessa parte. Como o Urahara ia saber que a Rukia ia ser mandada pra uma missão que ela não ia dar conta? Porque né, ele não estava observando a Rukia, ele estava observando o Ichigo. Ia precisar passar os poderes pra alguém, e aí ia precisar de um Gigai. Ele não planejou nada disso, ele só aproveitou. Ele botou a Hogyoku dentro da Rukia. Por quê? Não sabemos, eu já expliquei muito quando isso aconteceu. E aí, quando a Rukia aparece em Karakura de novo com a Hogyoku e perde os poderes, o Urahara aproveita. Ele não planejou isso, ele aproveitou a situação. É diferente. Como ele poderia saber que toda essa progressão de fatos ia acontecer? Ele não sabia. O homem mais inteligente que existe. Dá pra gente dizer que essa paradinha que ele colocou ali na alma da Rukia, que a enfraquece talvez, e que aí ele contou com a incompetência dela. Ele nem enfraqueceu ela durante a vida inteira dela, só começa a enfraquecer. O que enfraquece ela não é a Hogyoku, é o Gigai. A Hogyoku não mexe em nada nela. É o Gigai que ele colocou nela depois que ela perdeu os poderes que tá enfraquecendo ela. Talvez também, não sei, pode ser qualquer um dos dois. Mas Foi filtrada pelo plano do Aizen. Eu só não vou... Avisei que no início da live tava bravo, né? Mas eu comi um negócio aqui, comi minha barrinha de proteína, tô satisfeito, então voltei a ser gatinho. como ele saberia que ela ia ser mandada pra essa cidade? Nesse país? A Soul Society que nós vemos é o mundo todo ou é só do Japão? Aí eu não sei mesmo. Ele também colocou um rastreador na alma dela? Se sim, caraca, esse mano pensou em... É capaz da Hogyoku servir como rastreador? É capaz, mas durante a história isso não é tratado, não. O motivo é, ele aproveitou a oportunidade que a Rukia apareceu de novo lá. É isso. Agora, pra mim, como eu falei, dentro da história, se fosse pra arranjar um motivo dele ter feito isso com a Rukia, é porque a Rukia é especial de alguma forma. E aí a teoria da Rukia do Inferno encaixa nisso. tudo mesmo, brabo. É o melhor personagem, não tem jeito. Enfim, voltando pro plano do Aizen. Depois que ele descobriu, de algum jeito, tudo isso que o Urahara fez, ele começou... É que a 13ª divisão cuida de Karakura, né? E a Soul Society é mais Japão. Burn the Witch deixou as coisas, né? Tem duas, esse aqui e tal, então, enfim. colocar o plano dele ali em prática. E aí ele levou o dessa O Zaraka é do Inferno, o Itsuga é do Inferno, a Rukia é do Inferno, todo mundo do Inferno agora. pra melhor a galerinha ali do conselho, que no caso são os... A gente vai falar disso mais tarde. Aí, então, ele fez geral ali da Soul Society acreditar que eles ainda estavam recebendo ordens do conselho, sendo que na verdade eram ordens dele. Então ele determinou essa vascação da Rukia pra assim conseguir a alma dela e aí conseguir o bagulhinho que o Urahara colocou lá dentro da alma dela. Esse plano não tá certo porque o Ichigo consegue impedir, então o Aizen diz: eu precisava de um plano B caso os coleguinhas conseguissem impedir o meu plano. Então eu trouxe no bolso esse objeto super conveniente que consegue fazer exatamente o que eu preciso. Brabo demais. Muito mais facilmente do que com esse plano todo super complexo que eu tramei. Porque vamos lá. O cara é show off fazer o quê? A partir do momento que ele conseguiu essa parada e a Rukia já tava ali na Soul Society, a qualquer momento eles poderiam ter usado isso. Pego o negócio e aí metido o pé. Por exemplo, eles podiam ter metido o papo de que o Gin ia ficar ali de vigia na torre pra poder impedir os invasores de chegarem lá. E aí, usar a parada, pegar o bagulhinho e meter o pé. Ou então,
Não, pô, mas Cário, todo mundo já tava suspeitando do Gin porque ele deixou o Ichigo meter o pé no começo da saga. Então podia ser o Tozen a fazer isso. Ou então, se por acaso precisava... Essa parte do Aizen é só complicado mesmo. Tem coisa que o autor perde a mão. Porque, por exemplo, o plano principal do Aizen era só ele fazer tudo no stealth. É o stealth. Eu vou fazer tudo isso, a menina vai ser executada, eu vou embora, vou continuar aqui. Se pá, eu continuo o capitão da Soul Society enquanto sou líder dos espadas. Nada muda, eu consigo atacar de surpresa. Porque o plano do Aizen, né? Não quero dar spoiler, mas... O Aizen ele não quer ser descoberto. Ele quer permanecer escondido para sempre. Ele ser descoberto foi a falha do plano dele. Ele poderia, mas mesmo com tudo isso, ele poderia ter simplesmente arranjado uma forma de ir lá, ter tirado o Hogyoku lá da Rukia, foda-se a Rukia, tchau Rukia, morre aí, e vazar. Opa, narrador do futuro aqui para complementar essa parte. A Kareobaka sentiu que a resolução do plano B do Aizen era muito mais simples e eficiente, e não foi entregue para o leitor um momento que deixasse claro, e de forma impactante, o risco que tinha para não ter feito isso antes. E é verdade. Ele fala que tem risco, mas usa o item mesmo assim e dá tudo certo, e nunca vemos uma consequência disso. Então algumas pessoas podem ter dúvida nesse elemento. Nós sabemos que a execução da Rukia era o melhor plano, deixaria ele oculto, sem suspeitas, garantia a Hogyoku, etc. Mas como tudo acontece ali no final abruptamente, esse sentimento por parte de alguns leitores é plausível. Ah, e eu pessoalmente não senti isso. Eu acho de boa esse momento, pois o foco é o drama e o espetáculo, e nisso é muito bem feito. Mas a crítica dela é bem real. Se o plano B dos vilões é mostrado como muito melhor, a gente fica, ué, e o plano A? Por que ele era tão complexo assim? Então alguma consequência pro plano B dele seria interessante para mitigar esse problema, pelo menos para quem sentiu algo meio estranho lendo. Algo simples tipo a Hogyoku sai danificada e isso atrasa os planos futuros dele, dando um prazo para os protagonistas fazerem algo, já iria ser o suficiente para a maioria das pessoas que tem essas críticas. Agora, outro tópico é, quando você se questiona sobre o plano A e B do Aizen, podemos começar a pensar em 1001 coisas diferentes que ele poderia fazer e as possibilidades que os poderes dele liberam. A Kyoka Suigetsu resolve quase tudo, e a obra deixa isso bem claro várias vezes. Se a pessoa cair na ilusão, vai ser uma dor de cabeça enorme. Ela é perfeita? Não, mas no conjunto do Aizen, poderoso e manipulador naturalmente, isso deixa ela de fato quase perfeita. A Unohana descobre que tem algo errado, mas isso demora, e ela só conseguiu descobrir isso porque o senso de tato da Kyoka Suigetsu exige que você tenha algo físico no local. Mas existem outras formas de detectar também, como o próprio Yamamoto, que é um nível muito mais alto de proficiência espiritual. Porém, de qualquer forma, sabemos o nível de poder do Aizen nesse ponto da história, e a capacidade de manipulação psicológica dele. Só lembrarem da luta de Karakura, onde temos aquela outra parte da Hinamori. Vou falar assim para não dar muito spoiler. Então é fácil para nós pensarmos em muitas possíveis maneiras das coisas serem resolvidas, ainda mais porque a explicação do plano do Aizen não é muito bem feita. Ok, entendemos que o plano A é para ele manter tudo escondido e que daria menos trabalho e daria mais certeza para ele. E o plano B tinha um risco, que nunca vimos, e aí fica fraca a entrega nesse aspecto. Se tivéssemos um contexto melhor sobre isso, tanto o plano A quanto o B ficariam mais sólidos na nossa mente, resultando numa clareza maior de que esses eram os melhores caminhos e que os outros teriam muitos empecilhos e não valeriam a pena. E a gente até poderia listar esses empecilhos em uma discussão, para fazer aqui uma lógica e tudo mais. Só que não importa, porque quando a explicação dentro da história não tá tão bacana, as dúvidas de alternativas surgem na nossa mente, e independente de serem possíveis ou não, essas dúvidas podem minar a qualidade do momento. Mas para deixar claro para Kario, o plano do Aizen acaba dando meio errado de algumas formas, tanto é que a execução da Rukia é adiantada. No caso, ele fez igual o Urahara aqui, se adaptou à situação, aproveitou a oportunidade, coisas assim. Não é que ele planejou tudo literalmente passinho a passinho como os memes na internet fazem parecer. Apesar da... Eu vejo na internet algumas pessoas sendo muito hermeneuticamente boazinhas com várias obras. Nossa, os caras... Tudo subtexto é suficiente, tudo a intenção do autor é o suficiente. Cara, eu não sou assim. Essas coisas são importantes quando a obra trabalha a narrativa bem. E nessa parte não foi, gente. Não foi. Eu adoro o Aizen, mas essa parte não foi bem construída. Você pode explicar as mesmas coisas de formas bem melhores, sem adicionar quase nada, mudando algumas poucas palavras do texto. Infelizmente, ficou meio tropeçado mesmo, acontece.
mesmo ser o Aizen, eles podiam talvez ter dado a ordem de levar a Rukia até esse local onde fica o conselho, que é dito que é super vigiado, tem 1 bilhão de portas e tal, e só entra quem é permitido entrar. Levar ela pra lá por ser um local mais protegido e que então, com certeza, os invasores não... Mas falando sério, tem toda a questão dele ser extremamente solitário devido à sua grande pressão espiritual. O cara simplesmente brincar com as situações a seu bel prazer acha plausível. O cara simplesmente brinca com o Ichigo parando a espada dele com dor. Sim, é plausível. Só que não é bem escrito. Esse é o ponto. não conseguir resgatá-la. E aí lá o Aizen usar a parada nela, eles pegaram o negócio e meteu o pé. Mas aí eu sei que vocês estão pensando. Mas aí é perder a graça, Cário. É desse jeito pelo bem da obra. Às vezes a gente peca na lógica para manter tudo da melhor forma possível. Era só dizer que... Em defesa do meu mano, Aizen, ele se surpreende que o bagulho deixou a alma da Rukia intacta. Talvez ele tivesse receio de danificar a Hogyoku. Pode ser, poderia ser... Mano, é muito fácil, né? Seria só o ponto dele falar... Quer dizer, assim, ele nem fala se... Ele comenta que ele nem sabe se vai funcionar, né? Ou se ele comenta isso, agora eu não lembro. Isso era um bagulho experimental e que por isso ia ter algum pagamento caro pra você usar. Ia ter alguma consequência, né, ali pra você usar o objeto super conveniente. Se ela acabou de ler isso e tá falando isso, eu imagino que, no mínimo, não foi intenso o suficiente essa conversa. Porque podia falar, olha, eu não queria usar isso aqui, porque isso aqui pode destruir a porra toda. E eu não quero destruir a porra toda. Só isso. Eu não sei se tem, e se eu tô me precipitando. Talvez eu esteja julgando sem saber. Mas, pela cena aqui como ela acontece, não dá a entender que isso vai ter nenhuma consequência. Essa mesma coisa me gera um outro incômodo. Por que Urahara criou isso? Porque, pelo que eu entendi, ele só criou essa tecnologia de conseguir esconder o negócio dentro de uma alma exclusivamente para poder se desfazer dessa pesquisa que ele fez de como misturar Shinigamis com Hollows. Talvez não tenha sido isso, mas foi o que eu entendi. Por que ele teria criado um método de tirar? E se ele sabia que esse método existia, por que ele contou isso pro conselho? Não tem muito... Não tem por que ele contou. É uma organização militar e todos eles estão sob jurisdição da Central 46. Ele pode até tentar esconder, mas... Não é como se fosse um negócio trivial, né? Até porque... Quando você vai ver o que o Urahara faz na história, o Urahara desenvolve vários métodos diferentes para fazer várias coisas, para ajudar os outros, né? Não que ele faça isso querendo ajudar os outros, mas ele gosta que ajude os outros. Ele tem várias invenções, ele tem uma lojinha de coisas para vender para ajudar os outros. Então, esse método não é só para tirar a Hogyoku. Essa coisa pode servir para várias coisas diferentes, né? Não, ninguém sabe por que foi a Rukia especificamente, é um ponto aberto na história. Porque caso vocês não... Aí, ó, tem um spoilerzinho aí do pêndulo, então tudo que era dele foi confiscado. Pois é, quando ele é expulso da Soul Society, toda a pesquisa dele é confiscada. E ele não sai só, tipo, vou sair embora agora, vou preparar embora. Não, é super súbito a forma que ele vai embora. Né? Se lembrem, o Aizen sai fugido. Então, Central 46 confiscou, pô. Consegue o acesso a isso quando ele consegue o acesso aos arquivos do conselho. Mas eu não duvido o Aizen não, ó, o Urahara passar isso pra outros personagens, porque é uma tecnologia útil, pô. Ele ajuda, mano, depois quando ele fica de boa com a Soul Society, ele ajuda a Soul Society de várias formas diferentes. O Urahara achou um negócio muito perigoso e que podia cair em mãos erradas. Então o mais sensato era não deixar ninguém saber. Ah não, Cário, foi depois que ele foi expulso que levaram toda a pesquisa dele pra sala do conselho. Por que ele então não teria destruído tudo antes de ir embora? Cara, de repente... Ele não pôde. Ele sai fugido. Literalmente ele sai de casa e não volta mais. Vai ser revelado ainda que o Urahara é um grande gênio do mal, que ele tá... Não, é só mais fácil do que... Quer dizer, o Urahara ser do mal, inclusive, é uma das... O Urahara originalmente foi desenhado para ser um vilão, né? Mas, não, é mais simples. Ele não pôde destruir a pesquisa dele porque não teve como. É isso. Ninguém imaginou o que aconteceu no arco que vai mostrar isso. Manipulando o Aizen esse tempo todo. Só pode. Agora, quando nós vamos pra camada da encamação... Calma, aí. Calma, cara, calma. Ainda bem que eu comi, ainda bem que eu tô tranquilo. Como falaram nos comentários, se fosse o Alexandre Esteves, ele já tava xingando. A ação que o Aizen faz com o geral é muito bom. As falas dele são sutis. Aqui, essa crítica dela toda veio mais de, tipo...
de não ter entendido o plano do Aizen, o que eu acho que é a crítica correta, que é o plano do Aizen é mal explicado e dela ter suposto coisas, né? E acabou ficando preso numa suposição. Sendo que a resposta era muito mais simples. Por que ele não destruiu o que ele poderia destruir? Porque ele não conseguiu. Não deu tempo. Ele tenta convencer os outros e fazer eles chegarem em certas conclusões sozinhos. É muito manipulador mesmo, mas ele é um manipulador muito bem feito. Como nesse momento, bem no comecinho do arco, quando ele vai plantar sementinhas ali na cabeça do Renji. Pro Renji depois mudar de lado. Ou então essa carta que ele deixa pra Hinamori, quando ele supostamente vai de arrasta. É uma manipulação emocional que ele faz sabendo o quanto ela gosta dele, que, nossa, é muito bem feito. Só me incomoda um pouquinho a Hinamori não se questionar nada sobre a carta. Olha, Hinamori, tem alguém manipulando esse lance todo da Rukia, hein? Beleza, isso faz sentido. Essa pessoa quer usar a lançona lá do Sokyuko pra poder destruir a sua society. Como ele chegou nessa conclusão? Ela nem se pergunta. E quem fez isso foi o Hitsugaya, hein? De novo. Tem que entender o psicológico da Hinamori, né? Que na história, na verdade, é muito bem trabalhado nesse ponto, né? Pra você ver o quanto que ela tá totalmente dependente dele. Mas vamos ver o que ela vai falar. Como ele chegou nessa conclusão? Por que o Hitsugaya ia querer fazer isso? A Hinamori, que também era alguém bastante próxima do Hitsugaya, não pareceu querer entender melhor nada dessa história. Sim. Como o próprio Aizen diz aqui, que o Bambuto citou, a admiração é o sentimento mais distante da compreensão. O Aizen manipula a Hinamori completamente. Ela se torna... É que ela não viu ainda, né? Mas, caralho, depois de descobrir que o Aizen é um traidor e que matou todo mundo, que quase matou ela e o caralho, ela ainda quer saber se o Aizen-sama está bem. A Hinamori é totalmente abusada na história. E ainda tem a cena... Assim, tem duas coisas que a gente pode comentar aqui também, que é... A Hinamori, em algum momento, esteve sobre a ilusão da Kyoku Suigetsu para manipular as emoções dela? Ponto 1. Em nenhum momento da história deixa explícito, mas é uma discussão válida. Ponto 2 é o seguinte. Enquanto Aizen escreve a carta, a Hinamori está dormindo no quarto dele. E aí? O que aconteceu naquela noite? Aconteceu algo? Acontecendo ou não acontecendo, a situação já mostra que ela está totalmente sob controle. O Kubo no Clube Outside perguntaram para ele o que aconteceu naquela noite e ele preferiu não responder, né? Vocês não lembram disso não, gente? Qual que é o capítulo aí? Primeiro, né? Ela tá totalmente coisada pelo Aizen, já tal. Ela vai no quarto dele. Mano, é uma subordinada que vai de pijama no quarto do capitão. Ele bota o casaco nela, fala palavras doces, deixa ali, fala, nossa, as palavras do Aizen, a sua voz, alguma coisa dele, tira os meus medos, acalma meus medos. Eu tô feliz que eu vim hoje de noite, estou feliz de trabalhar sobre você, Capitão Aizen. E aí ela dorme no quarto dele. Aconteceu algo nesse dia? O Kubo não quis falar. Aconteceu algo nesse dia? Fica um mistério. Tem um travesseiro aqui, né? Travesseiro? Não, coberto. Travesseiro coberto. Deixa eu ver. Aí tem vários travesseiros aqui. E a cama é grande, hein? Vários travesseiros, a cama é grande. Sei não, hein? Normal você dormir na cama do chefe, né? Pois é, normalzíssimo. Eu sempre interpretei que ela queria e não rolou. Ninguém sabe. O Kubo falou, não vou responder o que aconteceu. Página 278 do Clube Outside. Pra quem quiser ver a resposta. Então, a Hinamori, coitada, ela está totalmente manipulada pelo Aizen. É uma paixão grande demais, você tá louco. Eu não tô dizendo que não tem lógica. Eu estou dizendo que eu acho que podia ter tido mais molho nisso. Talvez o Aizen ter inventado certas desculpas, por mais que fossem desculpas idiotas, mas ter inventado desculpas de por que ele chegou nessa conclusão de que querem usar o Sokyuko pra destruir a Society, ou então por que... Não precisa. Não precisa, né?
não tem por que você dar explicação pra um peão. E a Hinamori é um peão. Tem coisa pior ainda na vida real, né? Tudo bem que isso não é argumento narrativo, mas... pessoas que são emocionalmente dependentes, estão completamente manipuladas e que fazem coisas que não fazem o mínimo de sentido, é normal. Ele falou, não preciso saber por que ele disse isso. Ele falou, tá falado. É a cabeça dela. E durante toda a sua society vai sendo trabalhado como que ela é totalmente submissa, manipulada e acredita no Aizen completamente. Cegamente. O Aizen não precisa se esforçar pra enganar a Hinamori. Tudo que ele fala é verdade pra ela. Foi o Hitsugaya que tramou isso tudo. Sei lá, um mínimo de... é isso que eu não sei o que lá, sabe? Outro momento muito legal que dá pra ver o plano deles ali se movendo acontece mais no passado. No caso, na backstory da Hinamori, o Kira e o Renji. É nessa parte que demonstra ali pra gente que eles já estavam fazendo essa pesquisa de como misturar Hollows com Shinigamis. E então deixando eles muito mais fortes. Tem vários momentos assim bem pontuais que mostram eles agindo em prol desse plano. Que são situações bem lógicas e muito bem encaixadas ali na trama. Um momento disso bem sutil, que na minha primeira leitura eu não fiz ideia do que essa cena queria dizer, é quando, logo depois do Ichigo e os amiguinhos Não, a dele Hinamori é a maior marmita de bandido dos mangás. Né? Coitada. invadirem ali a Soul Society, os capitães e tenentes estavam ali em reunião. E aí, logo que o Gin tava se entregando e dizendo, não, eu acabei deixando mesmo ele fugir, acontece. Soa o alarme e a reunião é adiada. Então Aizen diz, momento conveniente pro alarme soar, não? Você acha realmente que pode escapar dessa? É inteligente não me subestimar. Eu acho, e aqui é achismo mesmo, até porque, lembrando, eu só li até o capítulo 179, que o Gin, ele não tá mais afim de seguir esses planos do mal aí do Aizen, não. E que aí, nesse momento, ele... Eu sempre li interpretando que eles estavam fazendo esse teatro especificamente pro Hitsugaya que tava ali. estavam, de fato, Pra botar ele contra a Hinamori. Fazer o teatro lá deles. falando sério. Mas, é claro, o Hitsugaya não tem como saber. Então, esse momento pra ele, assim como pra gente, soa... Você pode até ter um... Pode ter um subtexto aí? Pode, mas aí é gacha, né? Pode ser, pode não ser, não tem como comprovar nada. como se o Gin e o Aizen tivessem tretados, o que vai fazer a gente... Mas é... A gente sabe o que o Gin quer, né? Mas nesse ponto, o que ele tá fazendo ali, eu acho que é muito mais motivado pra deixar o Hitsugaya paranoico do que fazer alguma coisa. A composição de página, inclusive, leva nisso. Porque... Assim, você pode ler segundo as intenções do que o Gin tá falando. Mas acho que é mais pela uma... Porra, é muito mais por uma ironia poética do que pela intenção da escrita do personagem nesse momento, né? Eu imagino. Assim como pra gente, soa como se o Gin e o Aizen tivessem tretados, o que vai fazer a gente acreditar que quem vascou o Aizen foi o Gin. Agora, vamos falar desse conselho. Oh, meu Deus, o Conselho dos 46 não existe mais! E daí? A gente não Sim, tem muito... são só o contexto de world building, de ferramenta pra mostrar o que o Aizen fez, porque ele tá controlando tudo. como ter essa dimensão do que isso significa para além do caramba, há muito tempo era o Aizen que estava mexendo Sim, todas as peças. é só isso mesmo. Já que nós nunca fomos apresentados a esse conselho antes. Nós descobrimos E nem precisa, né? Porque o plot da história é outro. Se fizesse isso, ia ser um detour muito grande. Porque o foco de Bleach não é world building. brevemente para que ele serve, quando ele já não existe mais. Não serve pra nada. Esse é o ponto. Isso tira bastante do peso que essa cena podia ter e reduz ela Mas não é pra ter peso, né? Essa cena não é pra ter peso. Essa cena é só pra contextualizar as coisas. Se fosse pra ter peso, se ela tivesse sido construída, aí ela teria peso. Mas se ela é só um ponto... E ela nem é tratada como um elemento dramático. Ela é tipo, caralho, eles morreram. E aí, o que importa é o Aizen aparecendo lá. Não é eles mortos. É o Hitsugaya viu aquilo, vou ter que avisar pra alguém e aparece o Aizen. A cena ela não é tratada nem construída pra ser relevante. Ela é só... Olha só, o que estava acontecendo por debaixo dos panos era isso, pá. esse momento de caramba, tava tudo sendo manipulado por alguém. É claro que era exatamente essa a intenção principal do Kubo. Mesmo assim, eu sempre acho que você se livrar de algo, ou então de algum personagem, que o leitor nem sabe o que é, uma escolha muito desinteressante. E vindo de uma saga tão boa quanto a saga da Soul Society... É porque eles não são relevantes mesmo, né? Eles são um cenário. A Central 46 é cenário. E eles são construídos para ser um cenário. E nada mais do que isso. Né? Principalmente na saga Soul Society. Durante Bleach inteiro, a Central 46 vai ficar de escanteio. Porque eles não são foco, eles não são interessantes para a história que está sendo trabalhada. Eles não vão... É isso. É isso. É cenário.
É árvorezinha de papelão. Esse momento fica meio destoante ali, na minha opinião. Agora, então, a minha promessa. Eu vou te ensinar algo de Bleach que o Narrativando nunca te falou. Aí aqui a gente já respondeu, né? No outro vídeo que a gente já fez o react dela, a gente já comentou sobre isso. Então isso aqui foi a versão, né, que faltou. Deixa eu ver se tem alguma finalização Mais nova. infantil que o One Piece tem. Vamos, e você? O que você acha? Dá uma olhada também. É o final do vídeo mesmo. São tão cenários que no momento que aparecem, surgem como tábuas na frente do rosto. Pois é. Então assim, eu discordo dessa parte da Central 46. Seria muito diferente se fossem uns tal de Gorosei que aparecessem no momento 1100 capítulos depois da introdução deles, e eles não acabassem tendo impacto nenhum na trama, fossem totalmente relevantes, descartáveis, e não tivesse, né, nada de interessante para ser trabalhado, comentado, interpretado. Aí realmente sim, seria um problema, né? Mas eles são iguais a mesma coisa de Jujutsu. Eles são os velhos burocráticos de Jujutsu lá, foda-se. Eles não são relevantes pra trama. E não precisam. Não precisa. Porque não é o foco da história, né? Jujutsu é acontecimento. A história é sobre acontecimento. Bleach tá mais a história sobre personagem. Então, ia falar que assim, uma coisa é sempre fácil a gente falar, podia ter tal coisa. Mas isso vira uma confusão do caralho, né? Quando você para pra pensar. Porque, mano, isso muda a construção de capítulo, muda um monte de coisa. O que a gente normalmente pode ver é qual foi a intenção do autor e o que isso foi como isso foi executado, né? A Central 46, obviamente, claramente, estrondosamente foi feita para ser cenário. Eles são um contexto para mostrar... Faz parte de como as coisas funcionam, você não precisa saber. Em detalhes, quem tá ali, o que importa. Entendeu? Então eu não acho que tem como criticar a Central 46 aqui, nesse ponto. Você pode falar deles dentro da obra, né? Tipo, eles são os inúteis. São velhos, canalhas e tal. Ótimo, mas dentro do arco, ia atrapalhar o ritmo do arco. Nossa. Porque você tem que ter Porque assim, a Central 46 já tá morta há umas semanas, né? Você tem que ter a trama de um personagem na Central 46. E essa é outra história. Aí quer escrever outra história, sabe? Aí é complicado. Então, assim, é porque não é pra ser o world building, né? O drama é aquele ali do Ichigo e da conspiração da Soul Society apenas. Então nisso eu discordo. Eu entendo que vai uma sensação pessoal dela, mas ela falou, pô, a intenção é exatamente essa, né? Mas ela tem uma sensação específica. Então não tem como falar você está errada, Cário. Não tem como dizer isso. Mas dentro da história ali tá... Eu acho que é a primeira vez que eu encontro uma pessoa que reclama da Central 46 estar morta em Bleach. Normalmente todo mundo bate palma. Uhul, aê! Mata mais! Todo arco a Central 46 vai morrer, mano. Esquece os caras. Mentira, 2 arcos se eles morrem só. Mas aconteceu 2 vezes. Já é coincidência suficiente. Nem no arco da guerra final eles são relevantes. Central 46 é contexto, exatamente. Então foi a primeira vez que eu vi alguém reclamando da Central 46. Aí eu bato meu martelo e falo, não. Perdeu o ponto. Mas o vídeo foi bom. O vídeo foi bom, gostei. Ela trouxe a parte do Byakuya, que eu acho muito legal, que é importante ser comentada, que dá mais profundidade para os personagens. Ela trouxe um negócio de quadrinização sobre o treino do Ichigo, que também é muito bem-vindo, é bem legal de se falar. Mas, infelizmente, aqui na parte do plano do Aizen, o Aizen pegou mais uma pessoa, né? O Aizen fez mais uma vítima. O plano do Aizen é mal explicado, tá? Isso é verdade, não tem como passar pano para isso, é mal explicado. Quer dizer que não faz sentido? Não, a gente mostrou, né? É isso que aconteceu. Mas é mal explicado, ponto. O Kubo complicou demais a explicação, e a forma da explicação não foi bom. Eu já farpei o One Piece, vou farpar Jujutsu Kaisen também. É igual o Gege explicando o poder. Complica demais sem necessidade. É isso, acontece. É porque o Aizen chega em uma coisa parecida com a Hogyoku, mas a dele é imperfeita. Aí ele junta com a Hogyoku que ele pega da Rukia, que era a Hogyoku do Urahara. E aí ele consegue a Hogyoku máxima. Gente.
ai. Qual que é o a edição 3? Bleach... não, aqui mesmo, aqui mesmo. Eles vão vencer, cadê? Eles vão vencer o Grande Fischer. Gente. Que tal a gente ler Bleach? Que tal a gente ler Bleach? Pera aí, são vários capítulos de luta aqui. Que tal a gente ler Bleach? Rapaziada, vamos ler Bleach? Vamos ler Bleach? Que no final da edição 3, no capítulo 25, a gente já tem uma transformação artificial de Arrancar. E a gente vê o Grande Fischer virando um Arrancar. Antes mesmo de ver um Shinigami sem ser a Hulk. Vamos ler Bleach? Se a gente tem uma transformação artificial, incompleta inclusive, né? Não é igual às outras, mas transformação artificial completa é porque tem o quê? É porque tem o quê? É porque tem uma Hogyoko. Só que ela tá incompleta, né? Então ela não faz o processo todo. Então tem uma interferência, mas depois não precisa mais. Sobre a Hulk, uma possível dica dela ser especial. Estava no nome, usa uma fonte diferente que o Kushi, que tá na caligrafia normal de Shinigami. Você acha que é só porque ela é pobre mesmo. Então... tá aqui. Todo mundo esquece. Todo mundo esquece disso. Sim, é Las Notícias. Gente, o Aizen já era o Aizen que a gente conhece de Las Notícias desde depois do Turn Back the Pendulum, 100 anos do passado, porra. O Aizen derrota o Barragan, sei lá, 30 anos do passado, 10 anos do passado, não sei quanto tempo, mas tem um bom tempo. Ele derrota o Barragan e depois faz Las Notícias. Deve ser o quê? Os 50 anos do passado? Ele tava capitão. Se ele tava capitão, é logo depois do Turn Back the Pendulum. O Turn Back the Pendulum acaba 100 anos atrás, né? Então, entre 100 anos e o ano 0, o ano 1 no caso, né, onde começa a história, o Aizen constrói Las Notícias. Marca na tela, Malnix, que tem spoiler, não precisa cortar, não, marca tipo momento spoiler. Tipo, spoiler, não assista, Cario, sabe? Pra galera poder ver essa porra aqui. Aí fala, pula pra cá. Mais fácil. Porque essas explicações são importantes pra quem já viu Bleach e tem dúvida ainda. Ah, vídeo bom, vídeo bom. Dá pra falar mais coisas da Soul Society, né? Ela terminou no capítulo 170 e... quê? Ela terminou no capítulo 179. É onde acaba a Soul Society? Deixa eu ver se é 179. Capítulo 179 é quando acaba a Soul Society. Dá pra ter comentado mais coisa. Hein? Dá pra ter comentado da construção de clima, da construção do mistério, da construção do... Ela não comentou de Ichigo versus Zaraki, Zaraki versus Tousen, Ichigo versus Byakuya. Acho que ela vai fazer outra parte, imagino, né? Ela não comentou de muita coisa. Ela não comentou sobre a Unohana, não comentou sobre o Kitaki, o Kyoraku, não comentou sobre o Yamamoto, não comentou sobre o crescimento do Hollow do Ichigo durante a história, não comentou sobre as conversas internas com o Hollow do Ichigo. Falta muita coisa. Não comentou sobre a luta do Ichigo contra o Renji também. Porque tudo isso vai ter construção emocional, construção de world building, construção da trama, da investigação, do mistério. Você vai fazendo uma construção paralela dos dois lados, que aqui tem os invasores, aqui tem a conspiração, invasor, conspiração. Inclusive isso veio de Cavaleiros do Zodíaco, porque as 12 casas é mais ou menos o mesmo esquema de invasão, conspiração, invasão, conspiração, invasão, conspiração. Essas coisas vão se entrelaçando e levando para o mesmo ponto, que é muito bem feito. Então assim, eu tô esperando, eu vou ter que esperar a parte 3, né? Ela fez parte 1, parte 2, faltou a parte 3. Estarei te esperando, cara. Você vai ficar presa no vídeo da Society durante os 5 vídeos, até ser aprovado no curso da Cubologia. Passou no segundo semestre. Tem mais 2 semestres aí. Sabe, semestre não. Bimestre. Bimestre? Não, porra, é semestre. Primeiro semestre, segundo semestre, são 2 semestres. Mas na faculdade se divide em trimestre. Trimestre. Você passou no segundo trimestre.
Falta mais 2 trimestres pra você passar. Mas tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Aqui deu uma escorregada no plano do Eisen. Mas é mal explicado mesmo, infelizmente. Não posso culpar ela. A gente, todo mundo já passou pela confusão do plano do Eisen até entender o que estava acontecendo e falar: ah, tá, caralho, podia ter explicado de uma forma melhor, né, Cubo? Ah, semestre é porque você está falando semestre de período da faculdade. Eu tava falando, é verdade, é semestre mesmo. Nossa, faz quase 10 anos que eu saí da faculdade, então já esqueci como é que funciona. Ela passou no primeiro período da faculdade e passou no segundo período da faculdade. Tem mais 2 períodos da faculdade esperando ela. Mas não entender a Hinamori, mano. Cara, não entender a Hinamori é foda. Não entender a Hinamori... Cara, uma das personagens mais descaradas ali na obra, escancaradas, que, porra, é a Hinamori, cara. Sim, se o Aizen falar, o céu é vermelho, Hinamori, ela vai falar, é verdade, tô olhando o céu aqui, o céu é vermelho. Mas enfim, acompanha lá a Kari, vai no canal do YouTube dela, dá like no vídeo, se inscreve no canal. É isso aí, tamo junto, valeu e falou.